Boas malta, bem-vindos aqui ao Pixel Extra. Está aqui o Pixel Extra. Mini Pixel. O Mini Pixel veio responder comigo a esta questão, a esta corrente que foi passada para nós pelos amigos do sofá. Por isso é que nós temos aqui num sofazinho, aqui no Relax, em homenagem à malta do sofá, já que vocês não podem estar todos juntos, não é? Nós podemos. Esta corrente foi originalmente criada pelo Niji TV, que depois foi adaptada pelo Johnny 13 e pela Nicole Concha, a quem eu agradeço imenso, e depois foi passada para uma palete, uma resma de youtubers, e eles andam por aí a responder à mesma questão. Portanto, os links dessa malta toda vai estar na descrição. Vocês visitam os canais, visitem e vejam e confiram os vídeos deles, os respectivos vídeos. Então, isto consiste em responder a 15 perguntas para que vocês saibam como é que nós somos como gamers. Como gamers. Ele tem 10 anos, não é? Gamer há uns 5 anos talvez, eu tenho 20, sou gamer há um bocadinho mais. Tenho, 20 em cada perna. 20 em cada perna. Bem, continuando. Sim, já entendi. Agradecemos imenso aos amigos do sofá, obviamente, pela nomeação. E nós vamos já começar com a primeira pergunta, que é: comprar o jogo ou pedir emprestado? O que é que tens a dizer acerca disso? Comprar o jogo. Tu preferes comprar o jogo do que pedir emprestado? Sim. Hoje em dia, principalmente em jogos PC, não é? Emprestar está fora de questão, porque os jogos PC precisam de um código para serem ativados e ficam afectos àquele PC e pronto, não se Até por pode causa passar. do Covid. Não Até se pode emprestar por jogo. causa do Covid, sim, se tiveres de máscara podes emprestar. Eu sei, mas tipo, imagina os da Switch. Eu tenho lá um cartão dentro. O cartão pode Estar infectado. Pode estar infectado. Pronto, está bem, sim, eu também hoje em dia prefiro comprar, obviamente, do que pedir emprestado, mas back in the day, na era do Spectrum e Amiga e primórdios do PC, nós emprestávamos jogos entre nós e levávamos jogos, cassetes de jogos, uma sacada de cassetes de jogos para casa uns dos outros, e muitos desses jogos ficavam lá durante uma semana ou duas e vice-versa. Mas, por exemplo, se alguém me pedir um jogo emprestado, eu empresto, na boa, mas eu pedir emprestado, não. Segunda pergunta: quando compras os jogos, jogas logo? Sim. Tentas jogá-los logo, né? Tens que estudar e tal. Pois sim. Pois é, exatamente. Eu também, ora bem, quando há um jogo que realmente eu quero jogar, compro no lançamento e jogo, obviamente. Exemplos disso: o Dakar 18, o Dirt 5. Tive uma grande decepção com o Dirt 5, mas sim, joguei praticamente pouco depois dele sair. Mas muitos eu compro porque estão em promoção, para aproveitar a promoção, e depois ficam na estante a marinar e a apanhar pó para chegar à altura, para chegar à vez desse determinado jogo. Terceira pergunta: média física ou digital? Não é mídia. Ou mídia, pronto, mídia física ou digital? Jogos em formato físico, na caixinha, com o seu cartãozinho, com o seu CDzinho? Sim. Preferes, não é? Sim. Pois, também eu, nota-se aqui atrás, não é? Mas a minha coleção de jogos digitais também é igualmente grande. Talvez deva ter o mesmo número de jogos em formato digital do que tenho também em formato físico. Portanto, nada contra o digital. Mas, por exemplo, o Wreckfest. Este é um exemplo daqueles que eu joguei logo à saída, mas a versão PC. Comprei a versão Early Access, assim que foi anunciado, que se chamava The Next Car Game, que vocês sabem. E agora há pouco tempo apanhei esta versão da Xbox One Deluxe Edition com um preço fantástico, menos de 20€, salvo erro, e comprei, apesar de não ter Xbox One para jogar, nem Series X, ok? Mas está aqui seladinho, pronto para ser jogado quando eu tiver a oportunidade e quando tiver a consola para o jogar. Este é um exemplo de um jogo que eu tenho em digital no PC, mas que queria ter a versão física para poder dizer: está aqui o Wreckfest, ok?
Outro exemplo disso foi o Dakar 18, que joguei na altura em setembro de 2018, quando ele foi lançado. Joguei logo na altura a versão PC, a versão digital, mas depois tive que arranjar a versão física da PlayStation 4 para poder ter na minha prateleira e olhar para esta magnífica artwork de uma empresa portuguesa, como vocês sabem. Isto é um jogo português. Big Moon Entertainment, que agora já não se chama Big Moon, agora tem outro nome. E agora é Saber Porto, que eles juntaram-se a outra empresa grande, a Saber Interactive, e juntaram-se todos e mudaram o nome. Pronto. Saber Porto. Então devem ser todos do Porto. Até agora já, sim, Vila Nova de Gaia. Agora tem um novo edifício e tudo, altamente. Pronto, e este é outro exemplo. Formato físico tenho digital, mas também tenho em físico porque tinha que ter. Eu adoro este jogo e a artwork é fantástica e só assim é que nós podemos realmente apreciar um jogo, na minha opinião. Mas nada contra o formato digital. Muito pelo contrário. Costumas comprar nas lojas ou online? As duas coisas, não é? Sim. Falo por mim e tu falas por ti também. Tanto compras digital como compras online e vem em formato físico ter a casa, não é? Sim. Ou como vamos ali a uma loja Vorten ou Fnac ou não sei o quê e compramos a versão física. Já compramos o pé. Portanto, comprar digital, comprar em lojas online ou lojas físicas, na boa, sem stress. Os dois fazemos isso, não é? Já passaste um jogo num dia? Não, mas metade já. Tens aí um exemplo para dar? Tenho. Passaste metade desse jogo num dia? Não tinhas que estudar nem nada, não é? Não, foi na Páscoa de 2019. Foi nas férias? Foi na Páscoa de 2019 ou 18. 18 não, foi 2019, não tenho bem a certeza. Pois, eu back in the day lá na altura do Spectrum e do Commodore Amiga, eu passava até vários jogos num dia só. Já podes tirar, obrigado. Eu passava vários jogos num dia só, porque os jogos do Spectrum e mesmo do Amiga são curtinhos. Uma grande parte deles acabas um jogo em 15 minutos, 20 minutos acabas um jogo do Spectrum. Portanto, sim, mas hoje em dia é muito raro ou praticamente impossível eu fazer isso, terminar um jogo num dia. Mas um exemplo disso, o ano passado talvez, peguei do Need for Speed The Run, por acaso até foi esta versão da PS3, primeiro, peguei nesta versão e não consegui parar, porque parei obviamente para fazer a pausa para jantar, talvez almoçar, mas não consegui, não desisti do jogo até o terminar num dia só. Porque é super frenético e é interessante, a crítica deu cabo dele e os jogadores também, mas o jogo é super interessante, tem uma história, não é nada de extraordinário, mas consegue-nos prender por causa de toda a ação e do desenrolar da própria história. E depois eu tive que mais tarde jogar também. Este não terminei num dia só, porque entretanto já sabia como é que o jogo era, mas tinha que jogar também a versão da 360, porque eu tinha as duas versões na coleção, mas nunca as tinha jogado. Mas assim que peguei nele, tive que o levar ao fim, até ao fim, do princípio ao fim, num dia só. E não é assim tão, é um jogo que termina talvez em 5 horas, se calhar nem isso, menos. Jogar em consola ou em PC? Console, porque eu nunca jogo em PC. Jogas no PC, jogas o Angry Birds 2. Sim. Não é? Mas preferes consolas? Porque o jogo está travado, sei que eu não gosto. A malta prefere consolas, não é? A malta mais nova, consolas, tablets, telemóveis, essas coisas. Eu fui PC gamer muito cedo. Lá está, eu comecei com os computadores, não é? Comecei com o Spectrum, que é um computador, Amiga, que é um computador, PC, que é um computador. Lá tive uma Mega Drive 2 lá pelo meio, uma PlayStation 1 lá pelo meio, mas eu não ligava. Mas a PlayStation 1 está na cara. Não ligava, e a Mega Drive também ligava pouquíssimo às consolas, porque para já o PC e Spectrum e Amiga era super fácil arranjar jogos para aquilo, não é? E nós em computadores podemos fazer muito mais coisas do que só jogar. Portanto, eu vou dizer que prefiro o PC, mas hoje em dia eu jogo bastante em consola.
principalmente aqueles jogos que não há em PC. Lá está. E que tipo de jogos é que preferes? Que género de jogos? De desporto? De racing? Eu prefiro mais de... Eu tipo tenho... Aventura? Eu tenho 4 favoritos. 4 géneros? 4 estilos de jogo favoritos? Epa, fogo! Ação, aventura, racing e fogo. E desporto? Sim, Tens o ténis, tens os Jogos Olímpicos, tens... ténis, está aqui o ténis. Há o ténis Aces, exato. Pronto, fez esses géneros todos, não é? Eu hoje em dia, Racing Games, mais na vertente off-road, como vocês sabem, mas também jogos de aventura e ação ao estilo Uncharted e Tomb Raider. Para mim, sempre que saia um título novo de ambas as franquias, eu tenho que o jogar, não há hipótese. E jogos de racing, sempre foi um género que me acompanhou ao longo dos anos e que sempre dei preferência. E hoje em dia, na sua vertente mais off-road, agora já não tenho tanta paciência para estar a jogar em pista, sempre às voltas, a fazer volta atrás de volta, já não tenho paciência para isso. Gran Turismos e Eu gosto de Forzas. Mario Kart. Pronto, mas eu já não tenho tanta paciência para esse tipo de jogos. Mas tu gostas de jogos de carro? Eu gosto de jogos de carros, mas mais off-road, fora de estrada, e não andar sempre ali na pista às voltas no mesmo sítio. E então, já compraste jogos sem conhecer? Sim. Tens um exemplo disso? Sim. Como por exemplo? Mario was Rabbit. Aquele da Ubisoft. Gold Edition, ou que era? Golden Edition. Aquele jogo da Ubisoft que junta os Rabbids ao Mario. Eu tenho um jogo digital. Em formato digital. Sim, mas pronto, compraste sem conhecer. Sim. Porque apanhaste uma promoção, não foi? E olha, um jogo do Mario. Será que isto é fixe? Vamos lá ver. Pumba, comprámos e É fixe. E pronto, então foi fixe. Yeah. E eu compro jogos sem conhecer. Hoje em dia não. Hoje em dia quando compro jogos já sei que jogo é, porque já vi trailers e já vi revistas e já vi tudo e mais alguma coisa a falar sobre o jogo. Mas nos anos 80 e 90 não era bem assim. Víamos publicidade nas revistas no final dos anos 80 e anos 90 e víamos a publicidade nas revistas. Mas antes disso eu comprava pela capa, principalmente os jogos do Spectrum, olhava para a capa e epá, este jogo deve ser fixe e tal. Depois chegava a casa e aquilo era uma grande caca. Portanto, sim, back in the day comprei muito jogo só de olhar para a capa, sem saber do que é que o jogo tratava. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é praticamente impossível fazer isso. E então, vendes os teus jogos? Não, mas há bocadinho tirei o Just Dance e o Fortnite da Switch. Está bem, mas não os vendeste, né? Tiraste, desinstalaste, porque também são jogos digitais. E o Fortnite também é gratuito, também não tem nada a ver. Just Dance não. O Just Dance é um jogo digital, portanto simplesmente o desinstalaste. Eu já vendi muito jogo da minha coleção, principalmente nos anos 80, não, nos anos 90, sim. Mega Drive e Amiga e PC, Big Box, vendi bastante para comprar material para a minha bateria, porque eu estava metido na música, precisava de dinheiro para comprar uma bateria e pratos e não sei o quê. Compraste. E tive que vender montes de material que eu tinha, de gaming. Um exemplo de um jogo que eu vendi foi o GTA San Andreas, que eu comprei à saída, logo no lançamento para a PlayStation 2, porque ele foi exclusivo de consola da PlayStation. Sim, acho que foi exclusivo só PlayStation durante uns 8 meses ou qualquer coisa assim. E depois, quando saiu a versão PC, ao fim desses 8 meses ou um ano, ou o que é que foi, quando saiu a versão PC, eu vendi a versão PlayStation 2 para comprar a versão PC, que a versão PC é muito, para além de ser graficamente superior, não é? Isto é um livro. Isto é um livro. É um livro, vem lá o CD, o DVD, cuidado que o DVD salta fora. Ele está ali para o fim, não sei para onde. Isto é um livro. Está ali o CD, estás a ver? Isto é um livro, é espetacular. A edição de PC do San Andreas é muito superior, mas de longe, à versão das consolas. Mas lá está, eu como queria jogar tanto este jogo, eu comprei a versão PS2, que foi a primeira que saiu, e joguei durante esses meses até sair a versão PC, vendi a versão PlayStation 2 e comprei a versão PC. Este é um daqueles exemplos de jogos que eu vendi.
E muitos outros, não é? Porque há jogos que não me interessam que eu acabo por vender, ou porque não jogo, comprei-os a pensar que os ia jogar e depois joguei e não achei piada, vendi-os. Ou outros que comprei e nunca joguei e se calhar nunca iria jogar e vendi também. Pergunta 10. Single player ou multiplayer? Os dois. Ah, é? Não tens preferência por nenhum deles? Não. É os dois igual? Ali e tal? Sim. Mesmo nível? Sim. Hoje em dia eu jogo muito pouco multiplayer e os jogos de multiplayer que eu jogo resumo-se ao Wreckfest no PC. É basicamente o jogo que eu jogo multiplayer. De resto, single player sempre. Mas eu sempre fui mais adepto das versões single player, da versão campanha, dos jogos, dos Call of Duty. Eu não consigo jogar jogos de guerra, Call of Duty e Medal of Honors, não consigo jogar online porque estou sempre a morrer. Duro 2 segundos e já estou no chão. Portanto, modo carreira sempre e sim, os multiplayers sempre foi um bocado mais na vertente racing, que houve uma altura ali da minha vida como gamer, meados dos anos 2000, que eu participava em muitas corridas online, com os jogos da Simbin, o Race 07, sei lá, os da Simbin, o GT Legends, o GTR 2 e até o Richard Burns Rally, que originalmente não tinha suporte para multiplayer. Hoje em dia resume-se basicamente ao Wreckfest, que é super divertido de jogar online. E já abandonaste um jogo a meio? Tenho 2 exemplos. 2 exemplos? Então quais são? O Aces, que eu cheguei a uma parte. O Mario Tennis Aces? Sim, que eu cheguei a uma parte que não consegui passar uma fase. Uma parte. Deve só jogar ténis. Uma parte. Chegaste a um campo de ténis e não conseguiste passar. Sim. Isso também só se joga ténis aí, Sabes, não é? era contra o Shy Guy. Era contra o Shy Guys. Aquele que não tem dedos? O Shy Guy não tem dedos, como é que ele segura na raquete? Não, mas os Shy Guys não tinham raquetes, o objetivo era eu, estava a jogar de Mario, porque o modo aventura só dá com o Mario, eu acho. Eu estava a jogar com o Mario e tinha de acertar nos Shy Guys e depois... Não percebo nada de Marios. E apareceu uma fase que depois não consegui. Pronto, e qual foi o outro exemplo? O outro exemplo, o Odyssey. Também chegaste a meio e chegaste a uma fase difícil, foi? Não foi uma fase difícil. Tipo, imagina, eu tinha conseguido passar a fase onde eu estava, só que depois aquilo não tinha saída. Ficaste perdido num nível. Fiquei perdido. Tens que regressar a ele. Não podes desistir, que o jogo é fixe. Tens que lá voltar. Se eu já abandonei um jogo a meio, já. Então Action RPGs foi bué. RPGs não, porque eu nem lhes toco. Eu não consigo jogar RPGs, não tenho vida para isso. Mas pega aqui já num que recentemente aconteceu isso. Quando eu comecei a jogar a saga. Que neste momento devo estar a terminar o capítulo 4, que foi o primeiro Assassin's Creed. Eu devia ter jogado isto quando ele saiu e não fiz, joguei-o há um ano talvez, ou comecei a jogar lá há um ano e deixei-o a meio, porque foi o primeiro jogo da saga, as mecânicas são assim um bocado meio atabalhoadas e então desisti, porque sabia que os jogos seguintes eram melhores, né? Eram melhores, mas sem os bugs, ok? Porque esta saga é conhecida pelos imensos bugs. Já compraste jogos em segunda mão? Não, pois não? Ainda não compraste assim muitos jogos também? Mas eu já, então basta olhar aqui para trás. Isto, 95% disto é em segunda mão. Pois é. 95% disto é em segunda mão. Destes jogos todos que eu para aqui tenho, é em segunda mão. Na era do Spectrum não, na era do Spectrum comprávamos jogos e mantínhamos, mesmo no final de vida do Spectrum, quando começaram a surgir os originais cá em Portugal, eu também comprava o original, nunca comprei em segunda mão. PlayStation ou Xbox? Devia estar aqui Nintendo também, né? Mas destas duas preferes a PlayStation, não é? Sim, mas se tivesse Nintendo eu preferia a Nintendo. Eu não tenho preferência por nenhuma, porque eu quando compro uma consola, eu compro pelos jogos, por um determinado jogo, e pego já aqui em 2 exemplos, ou 3, por exemplo, comprei a PS2, como vocês sabem, em Portugal a PlayStation sempre foi mais forte que a Xbox, que a Xbox, e eu comprei a PS2 back in the day, por causa do MX Unleashed, que foi um jogo que não ia sair para PC, eu na altura só tinha PC,
E acabei por comprar a PlayStation 2 porque este jogo só ia sair em console, na PS2 e na Xbox, mas como a Xbox não se via em lado nenhum à venda, acabei por comprar a PS2 e este jogo para jogar na PS2, e foi por esse motivo que eu comprei a PS2. Outro exemplo foi em 2008 que comprei a Xbox 360 para jogar o Baja Edge of Control. E porquê a versão Xbox 360? Porque é melhor. Também há na PS3 e também eu tenho na PS3, mas a versão da PS3 tem muitas quebras no frame rate e a versão 360 é muito superior, e foi por esse motivo que eu comprei a 360 para jogar o Baja Edge of Control. Outro exemplo, comprei a PS4 uns anos depois dela ter sido lançada inicialmente e comprei-a para jogar o Uncharted 4. Se isto fosse da Xbox One, tinha comprado a Xbox One para jogar o Uncharted, mas como isto é uma série da PlayStation, portanto, eu não tenho preferência. Então, mas ainda tens o jogo aí? Está aqui porque foi o plástico onde ele veio originalmente e é aquele plástico fácil de abrir e guardei dentro do plástico. Jogaste? Já, é fantástico. Estes jogos de Uncharted e Tomb Raider tenho que jogar logo assim que eles saem. Pergunta 14, estamos quase a chegar ao fim. Pergunta 14, já evitaste ver vídeos para não levar spoilers? Eu vejo. Que é para eu conhecer mais o jogo. Mas tu vês gameplays também, não é? Sim. Vês trailers e vês gameplays. Sim. Não, eu não consigo ver gameplays. Não vejo gameplays. Não gosto de conhecer a história através de outra pessoa. Não. Eu tenho que... Se há um jogo que eu quero jogar muito, eu quero conhecê-lo por mim. Não quero ver outra pessoa a passá-lo para depois eu passar e depois já saber, e tal, ele neste sítio fez isto. Não. Eu quero fazer como antigamente. Antigamente eu comprava um jogo e não sabia nada do que é que se passava no jogo, ou sabia o essencial só, mas não sabia como passar as partes, tinha que puxar pela minha cabecinha para perceber como é que se ultrapassavam certas partes e obstáculos no jogo. Eu vejo trailers, trailers dos jogos, vejo sim, mas gameplays não vejo. Última pergunta. Depois, a última pergunta é: tens um backlog grande, mas mesmo assim compras mais jogos? Tu sim, eu não. Eu sim, tenho um enorme backlog, jogo aqueles jogos logo na altura em que os compro, sim, aqueles que realmente quero jogar, mas há muitos que ficam em backlog, principalmente aqueles que se apanham em promoções. Jogos que não joguei na altura em que eles foram lançados, como também nos jogos novos, que eu sei que são bons, mas entretanto aparece uma promoção e eu acabo por comprar. Agora, no entanto, porque também não tem sido assim nada que me tenha chamado assim muita atenção, mas sim, vou comprando um joguito ou outro e vão ficando em backlog. Normal, não é? Malta, estas foram as nossas respostas a esta corrente, que uma vez mais agradeço à malta do sofá Vais passar a corrente a quem? por nos ter nomeado. E vou passar a quem? Vou passar ao Ivan Cordeiro, do Game Verna, porque eu sei que ele tem histórias fantásticas também para contar e vai dar respostas também elas impecáveis. Ivan, espero que faças o vídeo e respondas a estas perguntas, estas 15 perguntas, para todos nós ficarmos a conhecer um pouco mais sobre tu próprio como gamer, ok? Malta, fiquem todos bem e até um próximo vídeo. Cheers!